Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaipe e vamos falar sobre o Dudu, atacante do Palmeiras em fim de contrato, muito importante para o clube nas últimas 2 temporadas, ajudou na conquista da Libertadores, muito importante para o Brasileirão, um excelente atacante, muito versátil, consegue jogar pela esquerda e pela direita, é um grande gerador de jogo. Em 2019 participou diretamente para 20 gols no Brasileirão com 9 gols e 11 assistências. Esse ano também foi um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro. É um cara de muita importância para o Palmeiras e, obviamente, o Palmeiras quer renovar. Mas a questão é que ele pede um valor maior para renovar o contrato, pelo que eu estou vendo, né? Acho que ele recebe 1,5 milhão por mês e queria 2 milhões. E o Palmeiras não parece não estar disposto a pagar esse dinheiro. E pode ser que nessa situação outros clubes tentem atravessar a negociação de contrato e acabem contratando o Dudu como reforço para a temporada de 2023. Vamos lembrar que o Dudu tem 30 anos de idade, não é um atleta tão velho assim, ainda tem bom tempo em alto nível e com isso as equipes estariam muito interessadas no jogador que viria para agregar muito em vários times aqui no futebol brasileiro. A gente tem 4 times interessados nesse momento, pelo que foi noticiado. São Paulo, que eu não sei como pagaria, né? Apesar das negociações do Antônio Casemiro, onde eu vou entrar um pouco mais, o time ainda está bem endividado. Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Então, assim, vamos lembrar que é uma negociação que fica mais fácil para esses 4 times no sentido de ser pré-contrato, né? Então eles não teriam que pagar nada ao Palmeiras e só se comprometer em pagar com o jogador. Se eles atravessarem, tipo assim, oferecerem um contrato mais vantajoso, obrigaria o Palmeiras também a fazer isso. E a gente não sabe até que ponto o Palmeiras está disposto a aumentar aí o valor ofertado ao Dudu. Eu acredito que o Palmeiras vai se esforçar para manter um jogador de muita importância porque eles já perderam o Gustavo Scarpa. E o Scarpa foi o jogador de maior impacto nessa última temporada, um jogador que deu mais de 10 assistências, contribuiu diretamente para mais de 20 gols nesse Brasileirão. Então, assim, a perda do Scarpa foi muito ruim e até agora não há uma reposição à altura. E assim, se sai o Dudu também, eles estão falando de perder mais de 30 gols, 30 participações diretas para gols no Brasileirão. E o Palmeiras marcou, acho que quanto? 66 gols, uma coisa assim? Imagina perder 2 jogadores que foram responsáveis por participar diretamente de metade dos gols da equipe. É catastrófico, entende? Por mais que não seja uma perda exatamente de 30 gols, porque eventualmente alguém vai ali cobrir parte desses gols, é uma perda significativa na eficiência do ataque. Muitos gols jogos foram resolvidos por causa desses 2 jogadores. Então, a perda desses jogadores é catastrófica para o Palmeiras, porque eles teriam que arrumar algum tipo de reposição à altura. Então, obviamente, o Palmeiras, até por uma sensação de desespero de perder 2 jogadores, poder perder 2 jogadores importantes, talvez aumente a oferta. Mas supondo que não aumente a oferta, a gente tem 4 times interessados. Primeiro, vamos falar do São Paulo. Eu acho muito improvável, porque o São Paulo, além de se tratar de um rival direto do Palmeiras, a gente vai entrar no Corinthians nesse aspecto também, é um time muito endividado. Chegou a pedir empréstimo a bancos na última temporada para concluir o ano financeiro, né, e pagar os salários. Então isso já não é uma situação muito agradável, né? E como a gente está falando de um jogador que teoricamente estaria pedindo um salário que no contexto geral do ano custaria 24 milhões de reais, um valor que eu estou falando aqui de 2 milhões pelo que eu li, né? Pode ser que seja até mais do que isso. Então não é um cenário agradável contratar um jogador assim, por mais que ele ajude muito a equipe em questões de gols, assistências, potencialize o ataque. A gente está falando do Rogério Ceni, que sempre foi um técnico que foi muito bem na defesa, mas sempre pecou um pouco no lado ofensivo. Não é um grande técnico quando trabalha tanto o ataque, está em evolução, está crescendo, mas evidentemente ainda precisa evoluir alguns aspectos no lado ofensivo. E mais talento nesse sentido seria algo positivo para o São Paulo. Obviamente é uma contratação que faz sentido pelo talento, mas não tanto no aspecto financeiro. Por isso eu acho que o São Paulo está atrás nessa corrida. E a gente tem os outros 3 times que eu acho que são os destinos mais prováveis caso ele não renove com o Palmeiras. Primeiro o Corinthians, porque teria uma dupla de ataque de pontas muito eficientes, o Roger Guedes pela esquerda e o Dudu pela direita. Ele está mais acostumado a jogar pela direita mesmo. Então assim, é um ataque que fica espetacular, né? Você tem o Renato Augusto, o Roger Guedes, o Dudu, se manter o Yuri Alberto, um dos melhores quartetos ofensivos do futebol brasileiro. Óbvio que na mão do Fernando Lázaro é um baita de um desperdício. Apesar que ele me surpreende, mas eu ainda acho ali um analista de desempenho uma escolha ruim de técnico do Corinthians. Então assim, temos esse aspecto do Corinthians não ser um destino muito interessante, garantir ele total tempo de jogo, algo que no Flamengo pode ser um problema. Então assim, curioso para ver, eu acredito que é uma formação de ataque interessante que o Corinthians tem, mas é um climão também danado, né? Você sai do Palmeiras para ir pro Corinthians, né? Eu não sei se ele faria isso, né? De qualquer maneira, o Corinthians é sim um possível destino, até porque as contas do clube estão mais em dia, é um time que fatura mais do que o São Paulo, por exemplo, então em teoria ele pode pagar mais esse salário. O Flamengo é um destino provável desde que não quebre essa formação ali do 4-1-3-2, né? Que eles têm usado recentemente, não 4
4-3-1-2, melhor dizendo, né? Porque é um time que funcionou muito bem com o Pedro e Gabigol no ataque. Agora, para comportar o Dudu, precisaria de um esquema com pontas. Ele não é um centroavante. Então, é assim, o Everton Cebolinha já é um ponta que está jogando no Flamengo e está virando o banco porque não tem espaço no time titular com o Pedro e Gabigol jogando dessa maneira. Então, isso pode ser um problema para o Dudu talvez entrar para o Flamengo. Dizem que ele é torcedor do Flamengo e tudo isso, mas é um cara que vai pensar em tempo de jogo também. Não adianta você ser torcedor de um time e você não entrar em campo, né? Eu acho que assim, vou entrar menos do que deveria. Ele é certamente um jogador que vai exigir tempo de campo, que é algo que talvez o Flamengo não seja capaz de garantir em sua totalidade, como o Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro garantiriam. Então, fica aí essa questão. O Atlético Mineiro é um clube que tem que ver o componente financeiro. Não tem tanta ajuda dos mecenas assim, então isso pode ser um problema. É o clube que menos fatura se comparar com Corinthians e Flamengo, né? É um clube que tem um faturamento menor. Então, assim, é uma questão complicada, ainda mais falando de um cara que pode pesar em 24 milhões de reais por ano a folha salarial. Então, assim, é uma questão complicada nesse aspecto. Mas o Atlético Mineiro garante tempo de jogo. Quem é a concorrência do Dudu pelo lado direito? O Ademir? Vocês acham que o Ademir vai ser titular no lugar do Dudu? Isso não vai acontecer. Então, o Atlético é sim um destino provável porque garante tempo de jogo, tem um baita de um técnico na figura do Eduardo Cudê. Então, assim, ele seria sim um jogador provável para ir para a equipe. Mas é aquela questão, o componente financeiro talvez seja o maior inimigo do Atlético nessa situação. Eles teriam que tirar alguns pesos da folha salarial para comportá-lo e não alterar tanto assim a planilha financeira. Então vamos ver aí, o Atlético está planejando contratar o Edenilson, quer se livrar de muitos jogadores, então eles talvez abatam a folha salarial para comportar ele, mas é aquela questão. Ao meu ver, ele ainda tende a dar uma preferência ao Palmeiras por ser o clube que ele tem uma relação muito boa, e talvez o Palmeiras sim dê o dinheiro que ele está pedindo, mas isso aí a gente vai ver nos próximos meses. O fato é que isso já é uma realidade. Pode existir uma negociação pelo Dudu contra os clubes do Brasil, então assim, não descartem ele pintando em outra equipe do futebol brasileiro. Não faltam interessados, vai depender do Palmeiras pagar o valor que ele quer ou não. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.